Boa noite, Vanusa. Muito boa noite a todos os amigos e as amigas que se encontram conectados ao Instagram da Confraternização Espírita Jequiéense. É sempre uma alegria renovada podermos estar aqui reunidos para refletirmos os ensinos de Jesus que nos são aclarados pela luz diamantina da doutrina espírita. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com a prece. Convidamos a todos que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento ao alto, buscar a conexão com Jesus, a estrela de primeira grandeza, nosso mestre, guia e modelo para toda a humanidade. Solicitamos, Senhor, a permissão para darmos início a mais esta atividade de divulgação doutrinária desta casa espírita que há tantos anos realiza um trabalho fidedigno aos postulados kardecianos. O teu mensageiro encarnado, que conjuntamente com os espíritos superiores, sob a tua égide, Senhor, materializou o Consolador na terra. E que nós possamos assim, nesta noite, contribuirmos com este trabalho profícuo, dispondo da proteção e do amparo dos bons espíritos que coordenam os trabalhos desta casa de amor, para que assim todos os que se acheguem a este trabalho, que se conectem a esta palestra, possam sentir a tua presença por meio da ação amiga e caridosa dos abnegados servidores do bem que em teu nome espalham a paz, a concórdia, nos trazem os eflúvios e os benefícios da vida de mais alto. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos refletir a tua mensagem de maneira profunda e que possamos, além de compreender, bem sentir os teus ensinos. Que a tua luz, que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Nosso muito boa noite a todos e o desejo que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações hoje e por todo sempre. Jesus nos advertiu em diversas oportunidades que nós éramos criaturas muito limitadas para compreendermos em profundidade os seus ensinos. Por isso, vemos o Mestre advertir-nos: ouça quem tem ouvidos de ouvir, veja quem tem olhos de ver. E já no final do seu messianato ele assevera: ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender. Dia virá que vos enviarei o Paracleto, o Consolador, que vos fará recordar de tudo o que eu disse, vos falará sobre toda a verdade, a fim de permanecer convosco até o fim dos tempos. Jesus não pôde dizer tudo, e mesmo que disse, precisou revestir por parábolas, por histórias, para que com a posteridade, com o amadurecimento do pensamento humano, nós pudéssemos no futuro apreender em profundidade os sublimes ensinamentos, a sublime mensagem do Cordeiro de Deus, que veio, o amor encarnado no meio de nós, trazer a sua boa nova, a sua boa notícia. Este reino que era aguardado fisicamente, mas que ele nos anunciou ser construído no íntimo dos nossos corações. Conforme ele prometera, o Consolador teria de vir para recordar o que ele disse, porque Jesus de antemão sabia que a sua mensagem seria esquecida, manipulada,
adequada aos nossos interesses mais mesquinhos. Após ali aproximadamente 300 anos de cristianismo puro, de cristianismo primitivo puro, no qual os cristãos deixaram pegadas luminosas, exemplos de abnegação e de devotamento, de amor à causa do Cristo, quando eram implacavelmente perseguidos pelo Império Romano, compreenderam de maneira tão profunda as palavras de Jesus, falando deste mundo novo, falando de que seu reino não era deste mundo, mas ao mesmo tempo prometendo dias melhores para a terra, quando ele diz no poema das bem-aventuranças, bem no início do seu messianato, que bem-aventurados são os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O Evangelho de Jesus é este cântico de dignidade para as criaturas humanas e um cântico de esperança no porvir. É também uma advertência, falando-nos de dias difíceis, nos dias que nós somos as testemunhas oculares nos dias atuais. O Cristo, portanto, previu as dores, as dificuldades que foram vivenciadas desde o nascedouro do cristianismo, quando esses cristãos primitivos enfrentaram a perseguição implacável e de tamanha forma compreenderam a mensagem do Cristo que eles confundiam os seus algozes, descendo aos circos, sendo lançado às feras, entoando hosanas de alegria. Os seus algozes não conseguiam compreender como aqueles homens e mulheres simples, pescadores alguns, camponeses outros, desciam ao martírio, ao cenário de horror, entoando hosanas de alegria, entoando cânticos sublimes e a frase célebre que nos serve de inspiração até hoje: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. Aqueles primeiros cristãos souberam, em meio ao caos, quando as suas vidas físicas precisavam ser ofertadas, quando o seu sangue precisava ser derramado à semelhança daquele que é referência para todos nós, de Jesus, eles se entregavam ao martírio como uma grande oportunidade de contribuir com a obra do Cristo. Eles estavam em meio ao caos, sem que se contaminar com o caos do mundo, porque já haviam edificado o reino de Deus nos corações, já haviam entendido em profundidade a mensagem de imortalidade que Jesus nos deixou no seu evangelho, que começa às margens do Tiberíades e que atinge as culminâncias na cruz, quando ele ressurrecto aparece para Madalena e os apóstolos, declarando a vitória da vida sobre a morte, demonstrando que a morte é apenas a aparência ou a transformação do corpo biológico, mas que o espírito vive. E estes primeiros cristãos, compreendendo esta mensagem, em meio ao caos, ao holocausto, eles conseguiram manter acesa a chama da fé viva e da esperança. Os séculos se passam e, como o Cristo prevera, como Jesus havia anunciado a todos nós anteriormente, de fato nós esquecemos o seu evangelho. E após estes exemplos, aproximadamente de 300 anos de cristianismo puro, os cristãos de perseguidos passaram a ser perseguidores. E a mensagem de Jesus serviu de base para o fomento de atos atrozes, de guerras em nome de Deus. Aquele que é o símbolo da paz, que recebeu o título de Príncipe da Paz, o símbolo do amor, viu a sua mensagem servir de base para os atos mais ignóbeis que se tem notícia na história da humanidade. Haja vista as Santas Cruzadas, o Tribunal do Santo Ofício ou a Santa Inquisição, onde foram desenvolvidas as técnicas mais cruéis de tortura que se tem notícia até hoje. Jesus
cumpre a sua promessa quando, em pleno século XIX, no então berço cultural do mundo da França, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que seria conhecido pela posteridade pelo pseudônimo de Allan Kardec, publica a primeira edição do Livro dos Espíritos a 18 de abril de 1857, tendo como marco inicial, portanto, a materialização do Consolador entre nós. E o Consolador surge num tempo decisivo. Aproximadamente 18 séculos após a mensagem de Jesus, surge o Consolador para dar início à grande transição planetária, completando a obra que fora iniciada desde os patriarcas do povo hebreu, junto aos grandes profetas de Israel, que escutaram a voz que eles atribuíam a Deus, mas que na verdade era a voz do próprio Jesus, com seu psiquismo já se aproximando da Terra, no que os estudiosos da doutrina espírita, no fenômeno denominado de redução perispiritual, quando Jesus, espírito de escol, espírito puro, plenificado, diminui a sua luz, a intensidade da sua luz, para poder corporificar-se na terra. Para ele mesmo, após aqueles séculos de divulgação por meio dos seus mensageiros, através dos patriarcas de Moisés, Elias e tantos outros profetas na casa de Israel, após o silêncio das vozes proféticas de aproximadamente 400 anos, ele renasce, então, no seio do povo hebreu, entre os filhos da casa de Israel ou entre os transviados filhos da casa de Israel, como ele mesmo vai nos dizer em o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele vem e nos traz a mensagem, traz-nos a boa nova e anuncia-nos os dias vindouros. Fala-nos de dias difíceis e utiliza símbolos, porque já que nós não éramos capazes de compreender as suas palavras, precisou revestir os seus ensinos de símbolos, de histórias, de elementos, de imagens figurativas, para que com a posteridade nós pudéssemos compreender. Essas imagens impressionaram aqueles que o escutaram naqueles dias, mas deixaram as sementes para que com os conhecimentos, já nos tempos do Consolador mais avançados, nós pudéssemos apreender em profundidade. É por isso que no sermão profético vamos ouvir Jesus falar dos dias vindouros, em que o sol perderia o seu brilho, a lua se apagaria, que as estrelas cairiam do céu, que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, de pragas. E nós, nos dias atuais, ao termos contato com o sermão profético, parece-nos uma matéria jornalística atual, como a relatar os dias que estamos vivenciando e presenciando, sendo testemunhas oculares. Estamos em meio às grandes dores, quando o Mestre nos diz que, quando víssemos esses sinais dos tempos, que nos foram anunciados desde o Evangelho e reafirmados e esclarecidos pelos Espíritos, já sob a égide do Consolador, nós podemos compreender que estamos no princípio das dores e precisamos fazer a parte que nos cabe. A parte que nos cabe para contribuirmos com Jesus nesta grande obra de regeneração, que Ele mesmo inicia junto aos patriarcas, Ele vem durante o seu messianato e retorna quando Ele, presidindo a pleide de espíritos que são as vozes dos céus, trazendo-nos a terceira fase da revelação da lei divina. É por isso que Ele mesmo diz em o Evangelho segundo o Espiritismo, sob a assinatura do Espírito de verdade, que nós sabemos se tratar do próprio Jesus, ele diz: venham como outrora, aos transviados filhos de Israel, dissipar as trevas. Nós, portanto, temos esta obra divina o nosso alcance,
para podermos interpretar estas palavras de Jesus e percebermos que ele utilizou diversas figuras para falar desses dias vindouros. Com as palavras do Cristo, aqueles que o escutavam, eles ficaram impressionados. Nesses dias que viriam, as estrelas cairiam do céu. E Allan Kardec, na obra A Gênese, os Milagres e as Predições, nos 3 capítulos finais, vai nos esclarecer de que Jesus deixa-nos a chave para percebermos que ele estava ali utilizando de figuras de linguagem, de metáforas para ilustrar esses dias, que não poderemos, sob o risco de incoerência e de uma interpretação errônea, fazer uma interpretação literal do que está escrito. Porque na época de Jesus, em que os conhecimentos astronômicos eram muito limitados ou sequer existiam, era possível acreditar que as estrelas cairiam no céu, pois acreditava-se que as estrelas eram pontos luminosos para iluminar a nossa noite, que a Terra era o centro do universo, que em cima existia o céu e embaixo o inferno. Hoje, já aos tempos do Consolador e com os avanços no conhecimento astronômico, com equipamentos de última geração lançados ao espaço, como o telescópio Hubble, que há mais de 30 anos envia imagens impressionantes do universo ilimitado, nós compreendemos que estas estrelas são outros bilhões e bilhões de sóis espalhados pela imensidão e que é, portanto, impossível que eles caiam. Jesus, portanto, utiliza esta figura de linguagem para descrever esses dias difíceis e os Espíritos nos esclarecem que nós não devemos esperar fenômenos externos, porque estes fenômenos externos, guerras, fenômenos climáticos, agitação dos elementos da natureza, estes sempre existiram na história da humanidade e vão continuar a existir. As pandemias, alguns estudiosos apontam que a cada 100 anos a humanidade enfrenta uma grande pandemia de proporções que acomete um número imenso de pessoas em todo o mundo. E à medida que o tempo passa, com mais avanço científico, com progresso na área tecnológica, nós vamos cada vez mais passando por esses fenômenos pandêmicos, por esses casos que acometem diversas pessoas em todo o mundo de maneira mais eficaz, de maneira a acometer a morte biológica em um menor número de pessoas. Então esses fenômenos, eles sempre existiram e vão continuar a existir, fazem parte do processo evolutivo da Terra. Mas os Espíritos nos chamam a atenção que nós precisamos nos atentar, que já não são mais as entranhas da Terra que se agitam, mas as da humanidade. Quando Jesus utiliza essas figuras de linguagem para descrever essa agitação que, em uma interpretação literal, parecem nos fenômenos externos, os Espíritos nos ajudam a compreender que ele está falando, na verdade, da grande ebulição que tomaria conta do interior das criaturas. Hoje, meus amigos e minhas amigas, quando nós, horrorizados, vemos as imagens da guerra, da agressão russa à Ucrânia, nessa ação militar que mais parece uma ação terrorista, dizimando centenas de civis, com bombas atingindo maternidades, escolas, condomínios, nós ficamos impressionados. E após um período pandêmico, que diga-se de passagem que ainda não passou, nós constatamos o horror da guerra. Mas precisamos lembrar que nós já estamos em guerra há muito tempo. Os Espíritos sinalizam para nós, e principalmente na obra No Rumo do Mundo de Regeneração, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda sinaliza para nós, parafraseando Bezerra de Menezes, e que muito certamente a pandemia surgiu para evitar uma guerra de proporções nucleares
o que seria a Terceira Guerra Mundial. Já um pouco antes do período em que eclodiu a pandemia. Relata-nos Manuel Filomeno de Miranda que o próprio Jesus fez uma intervenção, ele mesmo, como grande advogado de todos nós, o amoroso intercessor em nossa causa, atua junto a autoridades políticas do mundo que já esquematizavam um conflito armado, ele intervém para que nós não nos entregássemos ou não adentrássemos a uma guerra de proporções nucleares. E surge a pandemia para que, com o inimigo em comum, nós pudéssemos abaixar as armas e poder lutar contra este vírus invisível que dizimou milhares e milhares de vidas, dando a oportunidade para que os espíritos, conforme Allan Kardec registra em A Gênese, que já se encontram em condições de maturidade, possam ir se retemperar em fonte mais pura no mundo espiritual, para que após esse estágio possam, renovados, dar início a um novo processo reencarnatório, já em melhores condições, para poderem assim atingir ao programa iluminativo, os objetivos do programa iluminativo que lhes dizem respeito. E aqueles espíritos que porventura ainda fazem o mal pelo mal, não possam mais retornar. Nesta marcha, ora no mundo físico, ora no mundo espiritual, nós vamos realizando, e o divino jardineiro que coordena a nau terrestre vai separando o joio do trigo para oferecer melhores condições aos habitantes que aqui possam assim trilhar os caminhos do bem. Espíritos ainda imperfeitos que somos, mas já sensibilizados pelo bem, possamos, em um mundo de regeneração, ter as condições favoráveis para, de uma vez por todas, superarmos o mal e definirmos o nosso caminho pelo bem. Para que isso aconteça, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos estar preparados para as lutas, não as lutas externas contra o sistema, contra o Estado, contra essas entidades que nós criamos e projetamos como sendo os inimigos, o sistema econômico, o sistema político, os governos. Nós precisamos estar preparados para a luta, para a vitória sobre nós mesmos, para a viagem para dentro de nós mesmos tão necessária e que há séculos e séculos nós temos negligenciado. Quantas vezes nós saímos do mundo espiritual realizando um compromisso com os benfeitores espirituais que investem em nosso progresso, lá tendo a visão de espíritos dizendo: ah, meus irmãos, agora eu trilharei os caminhos do bem. Agora eu terei a oportunidade bendita de fazer a viagem para dentro de mim mesmo. Desta vez aceitarei o convite do Senhor de construir e de edificar o reino de Deus em meu coração. E quando nós mergulhamos na carne, vem o esquecimento momentâneo e as coisas do mundo nos capturam. A política do mundo, a sede pelo poder, o status, a busca por riqueza e reconhecimento. Nós mergulhamos de cabeça nas paixões rasteiras do mundo e nós esquecemos, em diversas oportunidades, de trilhar este caminho ascensional que nos conduz à plenitude. De realizar esta viagem para dentro de nós, que é preciso ter coragem, é preciso ter disciplina, de não estarmos julgando o outro, apontando o dedo para o outro, como nos adverte Jesus, mas podermos olhar para nós e realizarmos as transformações necessárias para que sejamos melhores hoje do que fomos ontem, na busca de sermos melhores amanhã do que somos hoje. Se nós tivéssemos aceitado este convite de Jesus, certamente nós já estaríamos contribuindo com o mundo de regeneração, com a edificação do mundo de um mundo de regeneração em um outro patamar. Mas espíritos ainda
torturados pela nossa consciência pesada, por este aguilhão divino em nós que nos aponta o caminho a ser corrigido, nós imploramos ao divino jardineiro, ao divino Messias, ao amor de nossas almas, que nos concedesse a oportunidade renovada de estarmos reencarnados justamente neste período de transição, o período da grande transição planetária, no qual os espíritos nos afirmam que haveria este grande embate de ideias, o que o apóstolo João e o evangelista vai nos dizer, que o apóstolo e o evangelista se tratam da mesma pessoa. O apóstolo João vai nos dizer em seu Apocalipse, o grande Armagedon, que é a batalha final entre o bem e o mal. Estamos vivendo este período da grande transição e certamente, à luz da doutrina espírita, imploramos a Jesus para estarmos reencarnados neste momento, para podermos aproveitar as oportunidades benditas em meio ao caos, em meio às dores, em meio aos desafios desses dias difíceis, para que, iluminados com a luz do Consolador, nós pudéssemos fazer a nossa parte, pudéssemos regenerar os nossos corações para contribuir com Jesus, com a regeneração do mundo. Pois o mundo de regeneração é construído a partir da regeneração dos nossos corações, a partir da mudança de postura íntima, quando nós abandonarmos a nossa postura belicosa, de termos sempre uma resposta pronta, de estarmos sempre armados para combatermos as ideias dos outros que vão de encontro às nossas. Quando nós não sabemos derrubar as barreiras que criamos uns entre os outros, impossibilitando assim de nos vermos como irmãos por conta de divergências, de escolhas que não são semelhantes à nossa, de pensamentos que não convergem aos nossos, por conta da disputa político-partidária do mundo, quando nós ficamos cegos pelo fanatismo e não conseguimos conviver com os nossos irmãos de ideal. Quando não sabemos calar os nossos ciúmes e as nossas divergências para que não venha daí prejuízo à obra, como nos conclama o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, portanto, meus amigos e minhas amigas, temos esse desafio. Nós que nos comprometemos com este mundo de regeneração, quando estávamos nos preparando para o mergulho na carne. Nós que imploramos para que Deus nos desse a bênção de estarmos reencarnados neste período de transição. Que nós saibamos ter os primeiros cristãos como exemplo, que eles também foram perseguidos. Eles também estiveram em meio ao caos e souberam colocar bem alto os ideais que abraçavam através dos seus exemplos e souberam descer ao martírio da dor, entoando hosanas de alegria, dizendo Ave Cristo, os que vão viver para sempre te saúdam e homenageiam. Hoje não é exigida de nós as nossas vidas físicas. Nenhum trabalhador espírita que se diga espírita será perseguido, será apedrejado, será lançado para um leão ou para uma fera o devorar. Daqueles primeiros cristãos foram exigidas suas vidas físicas, de nós é exigida as nossas vidas fúteis. Nós precisamos nos questionar. Nós temos deixado de lado as nossas futilidades para seguir a Jesus, para seguir os postulados do bem, da autotransformação? Será que nós temos deixado de lado as barreiras, as ideias segregacionistas, os embates político-partidários de lado para podermos trilhar o caminho da autotransformação? Ou será que nós temos abandonado todas as ideias de transformação moral e temos nos deixado levar de roldão em meio à balbúrdia do mundo? Será que estamos guerreando
nas redes sociais, acabando com a reputação de figuras públicas que se equivocam. As redes sociais que viraram verdadeiras praças de apedrejamento com a cultura do cancelamento. Nós, os espíritas, precisamos estar atentos, porque esses dias são semelhantes àqueles que foram vividos por Jesus. E os seus discípulos souberam, aqueles que entenderam a sua mensagem, souberam deixar pegadas luminosas para todos nós. Se posicionaram no mundo sem se deixarem levar pelos conceitos do mundo. O bem jamais utilizando as armas do mal, jamais apedrejando a quem quer que seja. O cristão jamais perseguindo a quem quer que seja. Pois o cristão esclarecido não está contra ninguém ou contra coisa alguma. Está sempre a favor do bem. É por isso que a doutrina espírita, nesses dias tumultuosos, nos conclama para que nós voltemos à serenidade, para que nós analisemos as nossas ações, deixemos de estar criticando, martirizando, apontando o dedo para a classe política, para as instituições, para o sistema, para os governos. E olhemos, meus amigos e minhas amigas, para dentro de nós. Quando Jesus nos recomenda isso, Ele não está esperando que nós abdiquemos do mundo, não. A doutrina espírita é muito clara ao nos falar do nosso papel no mundo, do homem no mundo. Porque quando mergulhamos na carne, é através desses desafios que nós enfrentamos, que nós somos impulsionados para o progresso. Estarmos no mundo sem pertencer ao mundo. Buscar e aprender a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, como nos diz Jesus. O reino de Deus que Ele vai nos dizer, que é uma edificação no íntimo dos nossos corações. Buscar primeiramente as coisas do Espírito. Realizar esta viagem primeiramente para dentro de nós. E todas as outras coisas, nos diz Jesus, nos serão dadas por acréscimo. Porque o nosso Pai Celestial sabe que nós temos necessidade delas. E Jesus vai nos dizer, em uma das passagens mais belas do seu Evangelho, quando ele diz: observai os pássaros do céu. Eles não fiam, nem guardam em celeiros, e Deus os alimenta. Se Deus tem o cuidado de cuidar assim dos pássaros, quanto maior cuidado não terá em vos cercar, ó homens de pouca fé. Jesus nos conclama para a nossa busca pela beleza e pela busca pela vestimenta, por estarmos bem vistos no mundo, quando muitas vezes, nesses dias atuais, na cultura do corpo perfeito e na eternidade da juventude, nós gastamos uma energia vital preciosa em busca do corpo perfeito, em busca da fonte da juventude. Quando Jesus nos diz: observai os lírios dos campos. Nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir assim as ervas dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Jesus nos fala das glórias celestiais que estão destinadas a todos nós, das riquezas imensas, da vida em abundância que nos está reservada no mundo espiritual e em mundos superiores que nos aguardam, que aguardam a nossa melhoria para que possamos merecer desfrutar da sua bem-aventurança. Jesus, portanto, meus amigos e minhas amigas, nos descortina as leis divinas, revela-nos para nós riquezas tão preciosas que as riquezas do mundo passam a ser efêmeras, que os valores do mundo, que os status passam a ser diminutos e mesquinhos
diante da glória que está destinada a todos nós. Nós somos convidados, portanto, a construirmos o mundo de regeneração em nós. Quando olhamos o mundo em caos, precisamos refletir: será que nós temos contribuído para um mundo melhor? Quando vemos um mundo assolado pela violência de guerras entre nações, pela violência urbana que faz parte do cotidiano das nossas grandes, pequenas, médias cidades, uma realidade das cidades brasileiras, nós precisamos refletir. Será que nós temos contribuído para com este clima de belicosidade que vigora no mundo? Os Espíritos nos falam que nosso pensamento cria a realidade. Cria realidades factíveis. E que existe uma psicosfera que nos envolve, que é justamente constituída das emanações dos nossos pensamentos. E os Espíritos relatam a grande densidade da psicosfera que envolve a Terra. Como nós temos contribuído para a psicosfera da Terra? Essa psicosfera que vai acabar influenciando espíritos encarnados e desencarnados em ações nobilitantes, em ações caridosas, em ações benevolentes ou em crimes, em perversidade, em guerras, em violência. Nós precisamos, portanto, refletir o que estamos emanando. Quando nós muitas vezes ficamos diante da televisão, perplexos diante das ações de muitos governantes, das ações de instituições, dos sistemas que nós repudiamos, mas precisamos refletir: o que é que eu tenho contribuído? O que é que eu tenho feito de maneira prática para modificar a realidade do mundo? Se as injustiças sociais nos deixam indignados, o que eu tenho feito para modificar esta realidade? Será que tenho prestado, quanto tempo de serviço tenho prestado para aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social? Será que já consegui amparar uma família sequer em um momento em que estiveram em necessidade, precisando de uma assistência ou de uma ação de pandemia a ações de guerra? E aí existem até alguns memes. Eu não sou mais especialista em infectologia, sou especialista em guerra. E assim nós temos esse período em que os Espíritos nos dizem dos grandes embates de ideias. E as pessoas estão emitindo opiniões, e muitas vezes opiniões agressivas. Ai, que absurdo que isso aconteça. Mas nós ficamos tão somente no campo das agressões e da indignação em meio às redes sociais. Nada fazemos ou pouco fazemos para modificar a realidade que nós encontramos. Jesus, portanto, nos convida a arregaçarmos as mangas, a fazermos o trabalho interno em nós para serenarmos os nossos sentimentos, lapidarmos esses sentimentos para vibrarmos no amor, que é lei divina, e que João, o apóstolo amado, vai nos dizer: Deus é amor em seu evangelho. E nós mergulhamos na carne e estamos em processo evolutivo para aprendermos a amar. Se nós estamos acreditando que estamos seguindo Jesus e odiando pessoas, e tendo raiva de pessoas, a ponto de não conseguirmos conviver por conta de opiniões que divergem, algo está errado. Porque Jesus nos deixou o ensinamento dizendo: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Então que nós possamos nos esforçar no amor. Não é por acaso que o próprio Jesus, Espírito de verdade, vem nos dizer: espíritas, eis o primeiro mandamento: amai-vos, instruí-vos, eis o segundo:
Nós temos, portanto, esse desafio de aprender a amar, de aprender a tolerar que o outro seja como é, aprender a compreender a condição do outro, aprender que nós todos estamos em processo evolutivo, que não existe ninguém melhor do que ninguém. O que existe, na verdade, são aqueles mais experientes e os que ainda se encontram na retaguarda, por conta de escolhas precipitadas ou de menos experiência que tenham. E aqueles que estão mais avançados têm como dever auxiliar aqueles que estão na retaguarda. Esta é a grande lei de solidariedade. E no final das contas, quando nós nos indignamos com o outro, quando nós não toleramos o outro, quando nós não suportamos o outro, o Espiritismo vem nos dizer, todos nós seremos anjos. E se a gente não suporta o outro, porque não suporta a sua momentânea imperfeição, e que diga-se de passagem que nós também a temos, porque estamos numa condição ainda de imperfeição, espíritos perfectíveis que somos, em processo evolutivo. Talvez não cometamos mais os mesmos erros que aquele nosso irmão cometa, mas temos outros tantos que precisaremos da compaixão de Deus e daqueles que convivem conosco. Nós, portanto, somos convidados a trilharmos este caminho de encontro a nós mesmos. Realizarmos esta viagem para a província das nossas próprias consciências, como nos diz Bezerra, que Jesus nos fala aos nossos ouvidos, assim como falou a Saulo de Tarso, às portas de Damasco, quando ele questiona, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o apóstolo dos gentios, então, constatando a grandeza de Jesus, desarma-se de imediato e contra-interroga, Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus então lhe diz, vá a Damasco. E nos diz Bezerra, Jesus mais uma vez hoje nos diz, quando nós conhecemos a doutrina espírita, temos a oportunidade de ter um encontro pessoal com Jesus, à semelhança de Paulo, no caminho para Damasco. E que nós precisamos ter a coragem de perguntar, Senhor, neste período da grande transição planetária, o que queres que eu faça? E nos diz Bezerra, Jesus, mais uma vez, vai nos dizer, vá a Damasco. E que Damasco, para nós, significa a província das nossas próprias consciências. A viagem para dentro de nós, tão necessária, que nós precisamos realizar. Então, para construirmos um mundo de regeneração, é necessário viajar para dentro, meus amigos e minhas amigas. É necessário regenerar os nossos corações. E se estamos ainda nos entregando a lutas externas, elegendo inimigos externos, acreditando que nós vamos modificar o mundo, modificando o sistema político, modificando o sistema econômico, né? Criticando de maneira ferrenha personagens, instituições, nós estaremos perdendo tempo. Porque o mundo se renova com a renovação dos seus habitantes. Se os sistemas se encontram desajustados, em desequilíbrio, em flagrante injustiça, é porque os homens ainda estão carcomidos pelas chagas do orgulho e do egoísmo. Que o Evangelho de Jesus, tendo como lema fora da caridade não há salvação, traz-nos o farol que nos conduzirá à plenitude e que renovará a face da terra, fazendo com que os mansos e os pacíficos possam a herdar. Porque renovados os homens construirão uma realidade nova na terra. Que nós possamos, portanto, fazer a parte que nos cabe. Contribuir com Jesus com o nosso tijolinho, que começa por nós, para que nós possamos arrastar os outros, não pelas nossas palavras agressivas, pelos nossos textões nas redes sociais, com as nossas falas que são muito bem estruturadas, com os conhecimentos acadêmicos,
mas que a nossa vivência, em flagrante contradição à nossa fala, mostra-nos que nós estamos distantes ainda daquilo que temos como ideal. Que nós consigamos ser aqueles que possamos contribuir com os outros através do exemplo. Que as nossas falas estejam à disposição do bem, mas que o nosso exemplo, sobretudo, possa arrastar. Como nos diz o diálogo, um ditado em latim de um autor desconhecido: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Que nós possamos, portanto, arregaçar as nossas mangas e podermos, à semelhança daqueles primeiros cristãos, podermos dizer hoje, nós que somos os candidatos, os postulantes a trabalhadores da última hora, poder dizer: Ave Cristo, os que vão construir um mundo novo te saúdam e homenageiam. Que Deus nos abençoe, muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Nós vamos finalizar o nosso trabalho fazendo a prece. Convidamos a todos que, permanecendo neste clima de paz e ainda refletindo sobre este tema que nos foi proposto, de como construir um mundo de regeneração, que nós possamos olhar para as nossas vidas, olhar para o nosso mundo íntimo e analisar como se encontram os nossos sentimentos, identificar os progressos que já fizemos no campo do perdão, da amorosidade, da reconciliação com aqueles que ainda se encontram à custa de adversários, e analisar com coragem e com serenidade também os vícios morais, as atitudes menos nobres, as atitudes impensadas que ainda nos permitimos. Para que assim, identificando, nós possamos diuturnamente trabalhar para transformar esses vícios em virtudes, para termos atitudes renovadas no bem, nesta busca por vivenciar Jesus. Certamente que muitos tropeços nós teremos, mas que tenhamos a coragem de nos soerguermos para continuarmos caminhando, como nos diz o benfeitor Emmanuel, que o ideal é que caminhemos 2 passos por dia, mas que, se não for possível, caminhemos então 2 milímetros, mas que saiamos do local. Não fiquemos, portanto, estagnados, paralisados pelo pessimismo, pela culpa. Auxilia-nos, pois, Jesus, nesta grande empreitada da construção do mundo novo, pois temos a Ti, Senhor, como grande referencial de vivência dos postulados celestiais, de vivência da lei divina, que se resume na lei de justiça, amor e caridade. Auxilia-nos, Senhor, para que nós saibamos fazer a parte que nos cabe. Auxilia-nos para que saibamos edificar em nós e em nossos lares e, consequentemente, no mundo, um mundo de regeneração que tanto nós almejamos. Sê conosco, Senhor, nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Nosso muito obrigado a todos que estiveram conosco. Que Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muita paz.